Eu tenho 40 anos para de poder afirmar caminhada. Estou com 53 anos e fazem 40 que caminho sobre a Terra. Por exemplo, eu estive aqui em Portugal a primeira vez em 1980. Tem essa visão tão pessimista da humanidade? Não é pessimista, é realista. Eu não invento a visão, é o que eu vi, tanto é. Será que é pessimismo? A medicina descobrir um meio de curar preventivo e não de escravizar o paciente para sempre a droga e droga? Será que isso é tão pessimista? As prisões se transformaram em escola? Será que os vossos ouvidos não ouviram o que eu acabei de falar? Então, no princípio, sim, vai haver dores, porque todo parto tem dor, mas depois os eleitos que enxergarem a dor e por que aconteceu tudo isto, por causa da procriação desordenada, por causa da desobediência à lei, então eles viverão dentro da lei durante 1000 anos. Ninguém é obrigado a crer. Muito bem, eu concluí das suas palavras que teve visões do fim do mundo ou do apocalipse e que sobreviverá cerca de 1 milhão de pessoas, correto? Vamos agora aos dias de hoje, nomeadamente estou muito curioso em saber o que é que se passou consigo em Lisboa, esteve quase uma semana. O que é que fez durante essa semana em Lisboa? Durante esta semana em Lisboa eu falei com algumas pessoas que vieram me procurar, pedi ao Senhor a bênção para aqueles que pediram a bênção e alguma vez tive contato com os que me procuravam também daqui. E fui à praça, malgrado que a Praça do Rossio está em reforma. Espero que Deus inspire as autoridades e que restitua a ela a beleza natural, para que na próxima vez que eu venho a Portugal também nós possa falar na Praça do Rossio como ela era. Claro que certamente será mais modernidade, mas como ela era em 1980. Não realizou nenhum milagre para os portugueses verem. Quando me chamava Jesus, entre 7 leprosos, um só agradeceu. Por quê? Ninguém sabe por quê. Eu posso dizer por quê. Que eram 7 leprosos. E um só agradeceu. Um só, está na Bíblia escrito. Porque os outros 6 não viram que haviam sido curados, porque a lepra não foi curada imediatamente, instantaneamente. O processo da cura ocorreu depois no corpo de cada um. Agora, aquele um que voltou para agradecer é porque ele sentiu no corpo dele o mistério da cura, o mistério da recuperação. Aqui em Portugal, as pessoas que estiveram comigo, que se ajoelharam, inclusive na praça do Reformador, ali quando eu passei, Restaurador, essas pessoas são anônimas, elas não vão vir aqui, elas não querem cachê, elas não vão vir aqui dizer, olha aqui o índio me curou. Que só quem precisa provar competência é quem está precisando de alguma coisa. Eu não preciso de nada. Eu não estou, olha, se você quer trabalhar na informática, quem acredita ou quem quer acreditar. Tiveram, inclusive, se você quiser, pode pesquisar em Lisboa toda, você vai encontrar. Agora, deixa eu concluir. Tu és uma pessoa bem educada, então espero que aproveite a educação que te concederam para deixar eu concluir o meu raciocínio, como eu deixarei tu concluir o teu, quantas vezes me inquirir. Então é o seguinte, que quando uma pessoa precisa pedir um emprego, você vai pedir um emprego na informática. Então você tem que levar um currículo provando que você é especialista em informática. Agora eu não estou pedindo nada, eu vim com um mandato divino, um mandato lá do céu para cumprir minha missão. Minha missão é falar, eu sou o verbo reencarnado. E eu falo. Quando me permitem falar, eu falo. Por mais que tu daí venhas contestar, e todos têm direito de contestar, mas eu falo. Esta é a minha missão. E através da palavra, só para o teu governo, naquele programa anterior, sendo que tu insistes em milagre, manda exibir de novo os jornais franceses, que são os jornais que mais registraram os milagres que Deus fez aqui na Terra, para de novo o público telespectador ver. Mas eu não preciso provar nada. É que na França o povo juntou-se à minha televisão, anunciou, marcou um encontro comigo, e daí então o povo veio. Eu gostava de fazer uma pergunta. Partindo do princípio que a sua intenção é convencer as pessoas. Não. Não, um momentinho só. Agora vamos falar. Pois é, sou o comandante. Pois bem. Não sente nenhuma frustração quando encontra muitas reações de descrença? Isto é, acho que o objetivo de Deus, nomeadamente, é que as pessoas acreditem na sua existência, na sua doutrina, daí a doutrina ser, enfim, divulgada seja por quem for, até pelo simples cidadão que pode, no seu dia-a-dia, divulgar a doutrina de Cristo. Doutrina da convivência, da solidariedade, da paz, etc. Quando fala e as pessoas lhe dizem que não acreditam, não sente uma certa frustração? Vou explicar por que não. Porque como eu recebi esse mandato de meu pai, e lá está bem escrito na Bíblia, eu falei há 2000 anos quando me chamava Jesus, que antes do meu dia de glória, eu seria rejeitado por minha geração. Eu disse assim textualmente, em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35, está escrito assim textualmente.
antes do dia de glória do Filho do Homem, convém que ele padeça muito e seja rejeitado por sua geração. A seguir explico por que rejeição. Assim como foi nos tempos de Noé, assim será quando vier o Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim como também nos tempos de Ló. Assim será o dia que se manifestar o Filho do Homem. Por que Deus permite? Já me disseram muitas vezes em vários países, por que a rejeição? Inclusive na própria rejeição está a prova da minha identidade, de eu perseverar 20 anos dentro em 2 continentes que sou Cristo. Então a rejeição é necessária pelo seguinte, porque se eu chegasse aqui nessa cidade, por exemplo, em Portugal, em qualquer lugar, e todos dobrassem o joelho e dissessem, oh Cristo, então daí como eu ia distinguir quem são os fariseus desse século? Como eu ia distinguir quem é filho de Deus? Sendo que eu disse que só os filhos de Deus são os simples. Eu disse, bem-aventurados os simples, os de coração puro, eles verão Deus. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados de filhos de Deus. Então como é que eu poderia discernir entre um e outro? Como? Então é necessário que me rejeitem sim, para que eu identifique quem ficou com o coração puro e quem se deixa contaminar pelo falso profeta. Mesmo que a rejeição seja da maioria. Bom, temos ao telefone. Mas há de ser da maioria, sim. Há de ser da maioria, porque se for a minoria, então não se compra a Bíblia. Está previsto isso. Temos o seu sotaque. Hein? O seu sotaque. Eu tenho, meu pai disse que eu teria a mesma voz de 2000 anos. Eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Eu reencarnei na vontade do Senhor na terra de Santa Cruz, que hoje se chama Brasil. Tá? E então não tem a ver sotaque, sim que a minha voz é a mesma. Lá na minha terra, na terra que Deus me deu como pátria, também pensam que sou estrangeiro. Mas isso não é brasileiro, não é sotaque brasileiro. Porque eu sou o mesmo judeu que crucificaram. Eu voltei como eu era. Mas o mesmo judeu não falava português. Mas acontece que é óbvio que eu tinha que vir falar na língua do país onde eu reencarnei. Então tem sotaque de judeu. O meu sotaque é o mesmo, não é de judeu. O mesmo que eu tinha quando me chamava Jesus, que eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Mesmo na cidade onde eu reencarnei, todos olham para mim e ouvem. Jesus não teria sotaque. Jesus supostamente não teria sotaque. Oh meu Deus. Mas não falava português, Luís. Não, mas como. Está bem, mas falava hebraico. Mas ele não estava a falar hebraico, não falava aramaico. Eu falo no neo-aramaico. Eu falava aramaico, repara. Agora a questão é que essa era a língua materna dele. Ou seja, ele não era um estrangeiro que tinha aprendido uma língua e não teria um sotaque que derivava da sua língua materna, que era outra que não o aramaico. Eu disse quando me chamava Jesus que quando eu voltasse, o meu rebanho me reconheceria pela minha voz. E Deus, meu Pai, me concedeu essa voz. Não dá para inventar. Eu não posso inventar um sotaque agora português ou brasileiro. Por exemplo, os que estão aqui, ele tem um sotaque brasileiro. Agora, eu não posso inventar um sotaque brasileiro. Eu sigo a vontade do meu Pai aqui na Terra. Jesus Cristo viveu 30 anos de vida e depois só teve uma vida pública de 3 anos. Como é que compara esse Cristo, dizendo que é atualmente Cristo, se anda há 40 anos, mas segundo que diz? naquele tempo eu mesmo disse que tinha que ser crucificado para resgatar os pecados que a humanidade cometera por minha culpa, que eu era o Adão primogênito de Deus. Sou o mesmo que eles que crucificaram. Eu disse, sai daqui, demônio, quando Pedro disse que não ia deixar eu ser crucificado. Agora, nesse século, eu não vim para ser crucificado. Quando eu tinha 33 anos, eu pratiquei o ato libertário que culminou com o nascimento da nova ordem católica, a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, em Belém do Pará, e que começou minha nova igreja. E quando eu tinha 33 anos, exatamente, dia 28 de fevereiro de 82, podem fazer o cálculo desde o nascimento. Qual é a mensagem, ou aliás, a mensagem do Messias? O Senhor diz que não é um Messias, diz que é o Messias. Qual é a sua mensagem? Eu estou preparando os filhos de Deus, os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, para viver na nova sociedade que sobrepujará a hecatombe nuclear, a nova sociedade que vicejará, que agora ainda está em consciência embrionária, mas que vicejará posterior à hecatombe nuclear e posterior também ao fim da igreja que eu deixei, que me traiu e que transformou-se num estabelecimento comercial. Na minha igreja é proibido vender qualquer coisa para aqueles que dizem que eu sou um falso profeta, um falso Cristo. Eu não possuo bens materiais e jamais possuirei. Desejo que vocês tenham em abundância. Agora eu, porque cumpro a vontade do meu Pai, não posso ter bens materiais. Essa é a diferença entre eu e os outros que se dizem religiosos. Nem eu, nem meus discípulos podem ter bens materiais. Isso está previsto nos estatutos da minha igreja.